abrir aí Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Vamos ler então? Vou ler aqui na tradução da Almeida, tá bom? Então diz o seguinte, ó, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, como eu falei para vocês, amados, a gente vai seguindo aqui agora no capítulo 8 de Romanos, e eu não estou pegando assim grandes porções, eu estou pegando assim versículos, né? 2, 3, dependendo, talvez 4, 5, mas justamente para que a gente possa explorar tudo aquilo que realmente esse capítulo 8 ele traz para nós. Como eu expliquei para vocês, né, alguns chamam, né, de Romanos capítulo 8, ele é o coração da carta aos Romanos, mas ele é a conclusão de tudo aquilo que Paulo, o apóstolo, ele vem tratando ao longo da carta. Então, nós começamos lá, né, o capítulo 1, ele apresentando o Evangelho de Deus, aí do capítulo 2 até ali, o capítulo 3, parte do capítulo 3, ele fala da condição do homem, que é um estado de condenação, e aí a partir do 3 mesmo, ele começa a apresentar o Evangelho da justificação, e aí ele começa, né, mostrando todos os efeitos, tudo aquilo que é esse Evangelho, esta obra de Deus em prol da humanidade, mediante a pessoa de Cristo. E aí então, quando chega no capítulo 8, Paulo começa a introduzir agora a conclusão, ou seja, depois de vocês entenderem tudo que eu passei para vocês, a obra que foi feita em vocês, o que resta agora? O que agora fica para vocês? E aí o que é interessante? O versículo 4, dá uma lidinha no versículo 4 rapidinho. Verso 4. Eu só estou aqui introduzindo para você pegar comigo o entendimento do 7, tá? Se não ficar solto assim a gente não entende. Mas só para lembrar. Aí o 4 diz assim, irmãos, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ó, olha para o pastor aqui. Aí fecha o que ele vem tratando desde o capítulo 7 ali, porque, na verdade, ele começa a falar da lei. Lembra do capítulo 7 que ele fala da lei? Mortos para a lei, os efeitos da lei, para que serve a lei. Então aqui, ele diz o seguinte, olha, para que se cumprisse em nós a justiça da lei. Ponto. Amém? Então aqui ele o quê? Fecha o que ele vinha falando. Mas no mesmo versículo, ele já vai começar agora a introduzir, digamos assim, uma nova sessão. Um novo tema. A conclusão. E aí o que ele começa a trazer? Olha lá. Para, né, cumprir-se nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então o que ele vai introduzir agora? Aquilo que nós chamamos de a vida no Espírito. Ou seja, tudo aquilo que foi realizado em nós por meio da obra de Cristo, faz com que agora nós possamos andar ou ser capacitados a viver o que, irmãos? Uma vida pautada, uma vida influenciada, uma vida sob o domínio do que agora? Do Espírito. Então Paulo está introduzindo o que agora? A vida no Espírito. Como estão entendendo até aqui? É o que ele vai trabalhar agora nessa carta. Por que eu posso agora, o crente, por que o crente agora ele vive no Espírito? Por que o crente agora ele pode andar no Espírito? Por que esse crente agora ele pode acessar realidades espirituais? Por quê, queridos? E aí Paulo vai começar a mostrar para nós agora qual é o estilo de vida que nós devemos adotar, nós, os que creem, para as nossas vidas, que é um estilo de vida no Espírito. E aí então Paulo, para explicar esse estilo de vida no Espírito, no versículo 5, o que ele vai trazer então, amados? Lembra que eu falei semana passada? Para a gente poder entender a vida no Espírito, ele vai trazer então 2 princípios, quem lembra? 2 princípios de existência. Ele vai dizer para mim e para você que para que a gente possa entender essa vida no Espírito,
você primeiramente precisa entender um contraste, uma diferença. E essa diferença está pautada em dois tipos de força. Lembra que eu falei? De força. Ou seja, ou a carne está operando na tua vida, o princípio da carne, ou o princípio do Espírito está operando na sua vida. Não dá para ser um e o outro ao mesmo tempo. Então Paulo mostra para nós, no versículo 5, e aí ele coloca isso, né? Porque só para a gente poder relembrar, que os que são segundo a carne inclinam-se, são empurrados, impulsionados, se jogam, né, para as coisas que é da carne. Mas aqueles que são segundo o Espírito se inclinam para o quê, queridos? Então Paulo diz para nós que existem aí dois princípios de vida que vai reger a vida da humanidade, as pessoas desse mundo, a humanidade. Ou vai ser a carne, o princípio ativo, né? Ou será carne, ou será o quê, queridos? Espírito. E aí, então, no versículo 6 agora, Paulo vai dizer o seguinte, ele começa a explicar para nós, aí que é interessante, como é a funcionalidade ou qual é o resultado de ambas vidas, ou na carne ou no espírito. Então ele diz, porque a inclinação da carne é o que, irmãos? É morte. E a inclinação do espírito? É vida e paz. Então Paulo está dizendo que esse é o resultado de ambos os princípios que regem a vida do crente. Amém, então? Ok? Pastor, e o versículo 7 agora? Nós acabamos de ler, irmãos, 2 versículos, que Paulo continua falando sobre a inclinação da carne, ele continua falando sobre o princípio ativo, ou é carne, ou é espírito. Só que agora, no versículo 7 e 8, Paulo vai dar um destaque à carne, ao funcionamento da carne, à natureza da carne, ou à essência da carne. Então, primeiro, ele apresentou o princípio. Quais são os princípios, irmãos? Carne, os princípios, quais são? Carne e espírito. Então, pastor, o que o Paulo vai fazer agora? Agora ele vai explicar como é a carne. Ele vai parar um pouquinho para falar sobre a questão do que, irmãos? Da inclinação da carne, o que ela gera, o que ela resulta. Aí depois, a partir do 9, ele começa a explicar o quê? A inclinação do espírito. Então hoje nós vamos entender a natureza da carne, o funcionamento da carne, a essência dessa carne. E aí é importante a gente entender isso, até para que você que vive no espírito possa compreender, amém, queridos? Como é a realidade da carne. E não só isso, como se encontra aquelas pessoas que ainda não estão no espírito, como é que elas estão vivendo, como é que elas estão andando, qual é o princípio ativo que está operando sobre a vida delas. Então, o versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte, ele começa assim, na minha versão, tá? Na Almeida, na sua pode estar um pouquinho diferente, mas ele começa assim, o versículo 7, por quanto? Começa assim, tá? Por quanto? Pastor, por que é tão importante a gente dar uma paradinha aqui nesse por quanto? Por que a gente tem que falar sobre ele? Por quê, queridos? Para que você possa entender o raciocínio daquilo que Paulo está trabalhando. Então, quando Paulo coloca aqui no início, presta bem atenção nisso, ó, o por quanto, o que isso significa, pastor? Esse por quanto, ele serve como uma conjunção causal e explicativa. Ou seja, Paulo agora vai apresentar no versículo 7 qual é a razão da carne ser morte. Pastor, por que a carne é morte? Por que a carne, pastor, ela carrega, digamos assim, essa natureza de morte? Qual que é a causa? O que é que gera isso? O que é que traz isso? Por que aqueles que estão na carne é morte, estão vivendo, estão experimentando a morte? Então, no versículo 7 agora, Paulo vai explicar isso para nós. O que gera, o que faz com que as pessoas vivam uma vida
Se é que eu posso chamar de vida, né, irmãos? Vamos colocar existência, né? Uma existência de morte. Por que elas estão andando e vivendo desta forma? Então o versículo 7 é a explicação disso. Por isso que Paulo coloca o quê? Por quanto? Para o quê? Para explicar isso para nós. E aí o que ele vai mostrar para nós, queridos? O seguinte, por que a inclinação da carne é morte? O versículo 7 então vai mostrar isso para nós. Olha que interessante. A inclinação da carne é morte, no versículo 7. Por que ela é morte? Por causa do que, irmãos? Porque a inclinação da carne é o que, irmãos? Inimizade contra Deus. Então o que é interessante? A carne é morte, mas ela não é morte de uma maneira acidental. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é uma morte acidental. Ah, coitado da humanidade, coitado do ser humano, né? Ele não queria isso, mas ele passou a andar agora na carne e hoje experimenta a morte. Isso não foi algo acidental. É interessante você entender isso. Por que a carne é morte? Não é algo acidental. Mas o que ele mostra para nós? Que a inclinação da carne é morte como resultado do que ele está explicando para nós no versículo 7. E qual é o resultado, irmãos? A inimizade contra Deus. Então a inimizade contra Deus nos leva para onde, irmãos? Nos levou aonde? Levou a humanidade para onde? Para a morte. Então se você observar, é o que aconteceu no Éden, voltando lá Romanos 5, a partir do 12. Que por um só homem o pecado entrou no mundo, e como consequência, o que entra junto? A morte. Quando o homem, então, entra em conflito com Deus, desobedece a Deus, não se submete a Deus, o que aconteceu? O que ele trouxe para a vida dele? A morte. Então é interessante que, na verdade, a morte, ela é uma consequência de algo. Entendeu? Ela é uma consequência de algo. Do que, irmãos? Da inimizade com Deus, né? Da inimizade com quem, queridos? Da inimizade contra Deus. Então a inimizade contra Deus é que nos levou o que, queridos? A morte. Agora, aqui nesse versículo, também se aplica a mesma coisa que nós lemos no versículo 6. Porque qual foi a mesma coisa que nós lemos no versículo 6? Leia de novo o versículo 6 só para você observar, ó. Porque a inclinação da carne é, lembra do é? A inclinação da carne é o quê, queridos? É morte. Ou seja, o que ele está falando aqui não é que se você levar uma vida na carne, cuidado, irmão. Não é um alerta. Ora, se você continuar numa vida na carne, vivendo na carne, andando na carne, cuidado, porque isso pode trazer um problemão para você. Olha, cuidado, porque isso vai gerar uma vida muito difícil para você. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo o seguinte, quem anda na carne é o que, irmãos? É morte. Esse traz o entendimento, a ideia de que carne e morte são sinônimos. Vou repetir. Carne e morte são o que, irmãos? Sinônimos. Se você está andando na carne, você está onde, então? Na morte. O que você está experimentando? Morte. Não é que você vai experimentar, você já está nesse âmbito, nesse lugar. É a sua condição na qual você está vivendo agora. Então, carne e morte são o que, igreja? São sinônimos. Então, o que isso nos mostra no versículo 7? A mesma coisa. O que Paulo vai mostrar para nós? Porque a inclinação da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Então, não é o seguinte, olha, cuidado que você faz. Muito cuidado. Porque dependendo do que você faz, ali, andando na carne, atendendo às coisas da carne, Deus vai se voltar contra você. Não é isso que ele está falando, não.
Então é o seguinte, o fato de sermos carne e estarmos na carne, já é inimizade contra Deus. Porque a carne é inimiga de Deus. É inimiga. Então tudo que provém da carne é contrário a quem, queridos? É contrário a quem, irmãos? A Deus. Então ele está falando para nós aqui, olha que interessante, só para a gente poder lembrar aqui, que a carne, em sua essência, ela é o que, irmãos? Morta. Morte e carne é a mesma coisa. Carne e inimizade também são o quê? As mesmas coisas. Então o fato de você estar na carne, do ser humano estar na carne, ele já se faz o quê, irmãos? Inimigo de Deus. Ele vive contra quem? Contra Deus. E Deus contra ele. É assim que eles vivem. Então você está entendendo aqui, irmãos, o estado da carne como que é? Está compreendendo aqui? Como o estado da carne, queridos, é um estado irreversível. É um estado perigosíssimo para que o ser humano ele possa andar e viver. Olha o que ele está revelando para nós aqui, como é a natureza da carne. E óbvio que Paulo só está introduzindo o tema, para mostrar para mim e para você como é esse funcionamento da carne, o que é em essência essa carne. Então ele começa mostrando o seguinte, carne, viver no estado de carne, é viver em guerra contra Deus. Amém? É viver o quê, irmãos? Em guerra contra Deus. Pastor, o que significa então, inimizade contra Deus aqui nesse texto? Olha que interessante. No termo grego, traz a ideia do que, irmãos? Como eu acabei de falar, de um estado de guerra. Inimizade na Bíblia não é um desentendimento. Ah, me desentendi, né, com a irmã Soraya aqui, mas a gente dá para resolver, a gente alinha as coisas, entende? Então muitas pessoas acham, queridos, que quando a Bíblia fala, principalmente Paulo, quando ele está falando de inimizade com Deus, não é um desentendimentozinho. Principalmente aqui nesse contexto, desse versículo. Olha que interessante isso. Não é um desentendimentozinho. Aonde a gente ali desentendeu, eu queria uma coisa, aí você queria outra, e aí depois no fim a gente conseguiu se resolver e deu certo. Não! Eu te falo porque as pessoas acham o seguinte, não, o nosso problema com Deus é porque a gente peca, então se você parar de pecar, pronto, está resolvido. Não é isso o estado da carne. Não é simplesmente parar de cometer pecados. O estado de inimizade aqui com Deus, que Paulo está dizendo, não é simplesmente parar de cometer pecado. Não, irmão, para de fazer essas coisas aí e pronto, aí você vai ver que Deus vai começar. Não, não é isso não, isso não resolve. Porque o que Paulo está dizendo para nós aqui, quando ele diz que carne é inimizade com Deus, é inimizade, ou seja, são sinônimos, é a mesma coisa. Quando ele usa a palavra aqui, a palavra no grego, para definir inimizade, é uma palavra, irmãos, que é um substantivo. Essa inimizade que foi utilizada aqui. É um substantivo. Pastor, o que isso significa? Por quê? O que quer dizer esse substantivo? Que não é uma questão de atitude ou ações que gerou essa inimizade. Então as pessoas acham que Deus está contra elas, que Deus não está a favor delas, por conta de algumas ações ou atitudes que elas estão cometendo. Então, se eu parar com isso, resolve, né? Não, não resolve. É mais do que isso. É mais do que isso, pastor? É mais do que isso. Por isso que eu falo, a gente tem que entender o estado da carne. Por quê, irmãos? Porque nós somos pessoas que fomos incumbidas de pregar o evangelho. Entendeu como é que é? Eu já ouvi mães, vou falar de mães aqui, que quando vão falar dos seus filhos, os filhos não são convertidos. E aí ela começa a dizer, ele não busca Deus e tal, não é convertido. Aí ela vira e fala, mas pastor, ele é uma pessoa tão boa. Ele é uma pessoa boa. Só falta se converter. Então, minha irmã, falta tudo. Falta tudo. Eu vou falar uma coisa pesada, mas é a realidade. O inferno também está cheio de gente boa lá, irmão. Bem intencionada, gente boa.
mas está cheio disso. Porque a nossa inimizade com Deus não é uma questão de ação ou atitude. O que Paulo está colocando aqui é o seguinte, não é uma questão de ação ou de atitude. Porque se fosse, bastava parar de pecar, está tudo resolvido, irmão. Está tudo bem. Entendeu? Parava as práticas, acabou. Parava de beber, fumar, se prostituir. Agora estou bem com Deus. Não. Por quê? Você não pode esquecer, como eu sempre enfatizo, que aqueles que ainda não se converteram, eles estão aonde? Trazendo para o âmbito daqui. Eles estão aonde? Qual é o princípio ativo que está operando dentro deles? Carne ou espírito? Eles estão na carne. Então, se eles estão na carne, não tem como. Eles estão contra quem? Mas ele é tão bom, pastor. É, irmão, mas se não creu, se não se converteu, se não nasceu de novo, o princípio ativo que está operando nele é carne. E aí, ele, portanto, está na carne. Logo, ele está em guerra com quem? Com Deus. Entendeu? Ele está num conflito com Deus. É assim que ele se encontra. É assim que essa pessoa está vivendo. Completamente assim. Imagina um país em guerra. Países que estão em guerra. Entendeu? Vai, que nem agora. Rússia e o que mais? E a Ucrânia. Estão em guerra. Estão num conflito. E ali para resolver tem que haver um acordo do quê? Se não tiver um acordo de paz, uma resolução, e aí um vai ter que ceder de um lado, o outro vai ter que ceder do outro, e assim sucessivamente, não resolve. E você pode ver que essa guerra já está perdurando aí. Né? Não sei se deve ter uns 3, 4 anos, mais ou menos. Né? 2 anos, quantos anos? 2 anos. 2 anos que essa guerra está perdurando. O que é interessante? Nós, humanidade, estamos em estado de guerra desde o início da criação com Deus. Nós nos colocamos nesse conflito, nesse estado de guerra. E aí que é interessante. O parar de fazer coisas pecaminosas não resolve. Se não mudar o princípio ativo que está dentro da gente. Se não mudar aquela força que nos inclina para lá e para cá, que está dentro da gente. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora, o que é interessante? Só para eu poder explicar onde eu estava com vocês. Por que, pastor, que parar de pecar não resolve? Porque, queridos, tem muita gente que faz muitas coisas boas, mas ainda estão vivendo aonde? Estão na carne. Então ele pode ser uma pessoa caridosa, pode ou não pode? Pode. Pode ser uma pessoa que até frequenta igreja, pode ou não pode frequentar a igreja? Oh, como pode? Pode até pregar, irmão? Pode ou não pode? Mas tudo isso ele faz como? Na carne. Você está percebendo como que o negócio é? Pode evangelizar? Pode até falar de Jesus? Mas ele está onde? Por quê? Não é uma questão, aí eu volto ao que eu falei, que é o que Paulo está dizendo ali. A nossa inimizade, a inimizade da humanidade com Deus, não é uma questão do que ele faz, é de quem ele é. É uma questão de natureza, de essência, de constituição do ser. Entendeu? Vamos colocar assim, o problema nosso com Deus não é só o que a gente faz, é quem nós, no nosso caso, quem éramos, quem somos. Quem entende? Por isso que tem que ter um certo cuidado quando a gente fala assim, ó, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não sei disso não, irmão. Porque Deus não vai jogar os meus pecados no inferno e vai trazer o pecador para cá. Não, ele joga o pecador no inferno por causa dos seus. Então tem que ter um certo cuidado quando a gente declara isso. Porque se você trouxer para dentro do entendimento, o problema com Deus não é o que eu faço, é quem eu sou. Entendeu ou não? E aí eu estou pregando assim para você observar que se não for o evangelho, estamos perdidos, irmãos. Graças a Deus pelo evangelho. Estão entendendo ou não? Graças a Deus pelo quê? Pelo evangelho. Por quê? Porque o problema é quem nós, no nosso caso, quem éramos. E quem aqueles ainda continuam a ser o quê? Carne. Tá dando para entender?
Hoje, se você pegar aqui a questão da guerra lá, Ucrânia e Rússia, qual que é o problema da Ucrânia e do russo? O problema é que você é russo. Quem entendeu? O problema é que você é ucraniano. Você pode estar fazendo as melhores coisas, as boas ações. É ucraniano e tem problema com o russo. Quem entendeu? Entendeu o problema? A questão não é simplesmente o que estão fazendo, é quem eles são. São russos? Então, se é russo, pronto, já é meu inimigo. Se eu sou ucraniano, você é meu inimigo. Mas é um bebezinho, é russo, já é inimigo. Já nasce nesse estado. Quem entendeu o que o pastor está dizendo? Então, quando Paulo diz, ó, você está na carne, é inimizade com Deus, não é que você vai fazendo as coisas, e aí cuidado, irmão, que daí Deus vai ficando bravo, Deus vai ficando irritado, e ó, chega uma hora que Deus... Não, querido, não é isso não. É você entender que quando nós nascemos nesse mundo, quando o ser humano nasce, ele já nasce em estado de carne, no estado da carne. E por estar no estado da carne, ele nasce o quê? Em guerra, em inimizade, em conflito com quem, queridos? Com Deus. Quantos estão entendendo aqui? Então, o que é essa inimizade primariamente? É simplesmente aquilo que nós fazemos? Não, é mais do que aquilo, é quem nós somos. É aí que está o problema. E aí você diz, como é que muda isso? Porque o que eu faço, eu posso até parar de fazer. Mas quem eu sou, como é que eu faço? Só a obra do quê, irmãos? Da cruz para poder matar a carne e fazer o quê? O espírito. Entendeu? Só a obra da cruz para poder resolver isso. Então, nós temos que passar pelo novo nascimento para que isso possa se resolver. Quantos estão entendendo aqui, queridos? Amém? Está ficando claro isso para você? Sim ou não? Então, como eu coloquei, mesmo que esse ser faça algo bom, isso não altera o problema. Porque ele continua sendo o quê? Carne. Amém? Pode fazer coisas boas na carne, dizima, oferta, faz caridade, mas tudo isso está sendo o quê, irmãos? Na carne. Como estão entendendo aqui? Aí é interessante, porque ó, a disposição da carne é uma força que se opõe a Deus, que rivaliza com Deus. Então, é interessante que a carne, como o Paulo está explicando, ela é simplesmente assim o do contra em relação a Deus. Quem conhece gente aqui que é do contra? Que ele é sempre do contra. Quem conhece gente assim? Se você escolher vermelho, ele é do contra, ele vai no azul. Simplesmente porque ele gosta de ser assim. Quem lembra gente assim? Se você escolher direita, ele fala, então a esquerda é melhor. Se você acha uma roupa mais bonita, ele vai dizer, não, essa aqui é mais. Quem conhece gente que gosta de ser do contra? A carne é assim em relação a Deus. É interessante, ele é uma oposição ativa. Então, se Deus diz, esse é o caminho, ele fala, essa pessoa disse, agora eu quero esse. Esse aqui que eu acho melhor. E se você observar, eles não são assim, o pessoal que está na carne? Você fala assim, ó, é isso que Deus quer para você. Ele só de falar, não, mas eu quero é isso. Ele é... Eu vi agora porque ele tem uma foto lá em casa desse tamanho. Sim. Ele é flamenguista. Sim. E dá soco para ele com a blusa do Vasco, só porque o outro tirou a foto com a blusa do Flamengo. E ele falou, não vou tirar com essa, não vou tirar. Agora eu vou tirar. Vocês estão entendendo, queridos? E se você observar, é assim. Meio que só para fazer pirraça. Irmão, deixa eu falar com vocês. A carne é pirracenta, irmão. Ela é pirracenta. Ela é do contra, tá entendendo, você? A carne é assim. Então, se Deus diz, ó, é assim que tem que ser, ela só de raiva fala, agora que eu não vou fazer, só porque Deus quer. É assim que a carne vive. E se você olhar a humanidade hoje em dia, aqueles que ainda não nasceram de novo, eles vivem assim. Pode observar. Mas quem é que disse? Por que eu não posso viver desse jeito? Só porque Deus... agora que eu vou ver mesmo. Só porque a religião de vocês... Nada, agora que eu vou experimentar mesmo. Então a carne, ela vive nesse estado de uma oposição. É como nos dias de hoje. Hoje a gente pode falar isso. Você consegue imaginar um bolsonarista virando um petista, lulista? Você consegue isso? Imaginar isso? Hoje a gente vê projetos hoje lá no Legislativo, na Assembleia, que tem projetos que são muito bons para o Brasil, mas só porque um lado está apoiando, o outro fala, já não vou apoiar. E ele sabe, é bom, mas porque o outro está apoiando, eu não apoio.
Porque não é do meu time. Quem entendeu? E é bom, irmão, pro Brasil. É coisa boa pro Brasil. Não, mas eu não vou. E quando um resolve apoiar, ele é oposição, mas ele resolve apoiar, aqueles que é do time dele, ixi, irmão, taca a pedra nele, você tá maluco? Como é que você tá apoiando a oposição? Mas eu acho que é um projeto bom pro Brasil. Mas eu não quero saber, nós somos oposição em ponto. Olha que burrice, irmão. Falta de inteligência, irmão. Quem tá entendendo? Mas assim é o quê? É a carne. É só o gostinho de dizer, eu sou oposição. Quem está entendendo, irmãos? Está percebendo como que a carne é? Então, irmãos, eu posso falar para vocês? Assim, a pessoa que vive na carne hoje, é importante o que você está ouvindo aqui para você entender o mecanismo, como é que essa pessoa está, como é que a vida dela está sendo, o que está operando nela. Até para quê? Posso falar? Para você não se irritar e não se chatear. Quer dizer, você fica ali, você quer que aquela pessoa se converta, quer que ela pare com aquela vida. E é verdade, o evangelho é maravilhoso, não é? Sim ou não? Mas qual que é o problema? A carne nela. Então você tem que entender que quando eles fazem isso, ou quando eles fazem isso, você não pode esquecer. O que é? É carne. Quem entendeu? Lembra dessa pregação de hoje, irmão? Quando você vê as atitudes, é carne. Carne é carne. A carne sempre será inimizade contra Deus. Quando você está entendendo? Então não adianta. Às vezes você fica ali brigando, discutindo, não adianta. A carne sempre será inimizade. Oposta. Se opõe. Faz resistência. A quem, queridos? Ao nosso Deus. Amém? Agora, por que a carne é inimizade contra Deus? Por quê? Aí Paulo vai explicar no versículo. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, pois não é sujeito à lei de Deus, e segundo, nem em verdade o pode ser. Então o que Paulo vai colocar para nós, queridos? Por que a carne é inimizade contra Deus? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: é porque ela não se sujeita ao que, irmãos? A lei de Deus. Olha que interessante que Paulo vai dizer agora. Isso aqui eu vou dizer para você. Você entendendo isso aqui, você fala, meu Deus, como que a carne é? Ela não, o que, irmãos? Se sujeita à lei de Deus. Presta bem atenção agora, hein? A palavra grega, que é traduzida no português, se sujeitar, o que ela significa? Olha aqui. A palavra grega, tá? A palavra grega, na qual foi traduzida a palavra em português, sujeitar, ela significa o seguinte: subordinação. Subordinada. Como assim subordinado? Aqui eu trago para você o que eu já trabalhei aqui com vocês em Romanos 6. A ideia de subordinação aqui é um sujeito que está no exército. Ele é subordinado às autoridades ali na qual ele está se colocando. Então, se tem um capitão acima dele, ele é subordinado ao capitão. Ou seja, é uma questão o quê? Hierárquica. Estão entendendo? Então a palavra aqui, sujeitar, dá esse sentido, de alguém que está subordinado a uma autoridade. Só que tem um porém. Antes do sujeitar, tem o quê? Um não. Então o que ele está dizendo? Que a carne, ela não o quê, irmãos? Ela não aceita ser subordinado por ninguém. Ela é rebelde. Ela é anárquica. Ela é contra qualquer tipo de subordinação. Irmãos, a carne, deixa eu falar aqui para vocês, é como um cachorro, um pitbull. Sabe esses pitbull, mas bem... Não é amansado, não.
Sabe esses cachorros Rottweiler? Sabe? Mas esses cachorros que não foram amansados, que você não pode nem chegar perto para dar comida para ele. Alguém já viu cachorro assim? Nossa. Ele não aceita uma coleira, ele não aceita subordinação alguma. Quem entende? A carne é assim. Ela não aceita uma coleira. Não, ela não aceita. Ela não se subordina a ninguém. Ou seja, um sujeito que não se subordina a ninguém, nada mais é do que um insubmisso. Então a carne, olha como é que a carne é, irmãos. Ela carrega a falta do quê? De submissão. Ela não se submete. Ela não aceita a lei de Deus. Então por que que a carne é inimizade com Deus? Porque ela é o quê, irmãos? Diga comigo assim, ó. Insubmissa. Entendeu? Ela é o quê? Aí sabe o que é interessante? Quem aqui, os seus filhos, já agiram de uma forma insubmissa? E vou falar, quando eram crianças, não vou falar de agora não. Quando eram crianças, eles tentavam bater de frente. Eles tentavam ser o quê? Isso nada mais é do que a característica adâmica, da carne, tá? Entendeu? Continua assim. Então, eu estou te falando isso porque essa insubmissão, ela se manifesta onde? Hein, irmão? Ó, desde criancinha. Eu estou vendo a Bebel lá em casa, tem 9 meses. Tem hora que a pastora pega ela lá, minha mulher, irmão, e ela se joga para trás, já tem uns que falam, olha é isso, ó o Adão. Já nessa idade, já faz birra e vira a cara. E se não gosta, chora, que é do jeito dela. Ela tá com o negócio agora de cola, você não pega a cola, ela chora, e não sei o quê. Aí você pega o cola. Calma. Aí você fala, fica aí no chiqueirinho, né? Que é o bercinho. Aí chora, esperneia, por quê? É insubmissão. É carne. Né? Porque, na verdade, entre aspas, né, as malcriação das crianças, ela carrega esse aspecto do quê? Da natureza da carne. Entendeu como é que é? De às vezes você falar algo para ele fazer ou ela fazer, e aí quando você vai ver, fez? Não fez. Disfarçou, rodeou, achou que a gente esqueceu, quando a gente vai ver, e aí, cadê? Não fiz. O que é isso, irmão? Insubmissão. Por isso que eu falei, pastor, mas ele é tão bonzinho. É, irmão, é bonzinho. Mas se é carne, irmão, é carne. E vai ser insubmisso. Então vocês estão entendendo como a carne é? É importante para você entender o diagnóstico, o funcionamento da carne. Porque às vezes, irmão, posso falar, você está brigando com a carne, irmão. E não tem jeito, a nossa luta é o quê? Não é o quê? Contra a carne, irmão. E aí você está lutando com a carne. Irmão, a nossa luta não é contra a carne, isso não é, irmão. Paulo já orientou, para de brigar, de lutar com a carne, porque a carne é daquele jeito e ela vai ser assim, não muda. Então o que ele está dizendo? Por que da inimizade? Porque ela é o quê? Insubmissa. Só que aqui você vai entender algo interessante. Porque o sentido de não se sujeitar à lei, ou seja, ela é insubmissa. Olha que interessante. A falta de insubmissão aponta ou revela algo. Que aí eu falo, não acredito. Pastor, o que é a falta de insubmissão? Nada mais é do que a falta de vontade. Por que não se sujeita à lei? Porque ela não quer, ela não tem vontade. Quem entendeu? Ele não quer. Simplesmente por quê? Porque eu não quero, não estou com vontade e não vou fazer. Então a carne, ela não tem vontade, ela não quer, ela não tem o desejo de se sujeitar o quê? A lei de Deus. O que é a lei de Deus aqui? A vontade de Deus. Então, se você reparar, vai ser uma oposição entre vontades. É a minha vontade
Em relação ao quê? À vontade de Deus. Então a carne, ela não deseja fazer o quê, irmãos? Ela não quer, irmãos. Ó, lembra que eu falei que a inclinação é disposição? Ela não tem disposição alguma para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu falo, a gente fica lá brigando com a pessoa, não, porque Deus quer isso, olha, Deus está dizendo isso. Se não mudar o princípio ativo, não adianta, irmão. Porque ele não tem vontade. Entendeu? O que te faz estar aqui hoje de manhã? É porque agora você está no Espírito, né? E agora a sua vontade, ela está submetida a quem? Ao Espírito. Por isso que às vezes bate aquela vontade de orar, quem está entendendo? Vontade de ler a Bíblia. Vontade de, preciso ir para a igreja, preciso ouvir a palavra, quero adorar. Vontade de ouvir um louvor. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Por que hoje você tem essa vontade? Porque o seu princípio ativo mudou. Hoje não é mais a carne que está operando. O que está operando aí agora? É o Espírito. Percebeu, irmãos? No caso daqueles que não nasceram de novo, a vontade que está operando ali, a vontade, o princípio ativo, que vai dar a vontade na pessoa, é o quê? É a carne. E aí eu acho isso aqui muito interessante. Por quê? Aí a gente entra num debate, vou abrir um pouquinho para vocês entenderem. Teológico. Qual o debate teológico? Até que ponto o livre-arbítrio do homem é livre mesmo? Até que ponto que é? Pensa aí comigo. Porque se a vontade do homem caído está condicionado à carne, queridos, ele sempre vai optar pelo quê, irmãos? Pelo pecado, aquilo que é da carne. Então você vai entender uma coisa comigo, que nem para porque se depender dele, ele escolhe Deus. Quem entendeu o que o pastor está dizendo aqui? Se dependesse de você, você escolheria Deus? Porque na verdade, olha para o histórico da sua vida e lembra-se, quantas vezes você diz, eu não quero, eu rejeito. Ih, já vem esses crentes. Ih, já vem essa minha vizinha chata. Ih, aí você ligava a televisão, via aqueles pregadores, aí já vem esse charlatão aí, ó, só quer dinheiro. Não é? Então é interessante porque assim, havia uma tendência natural dentro de você a rejeitar isso. Está percebendo o que o pastor está dizendo? A rejeitar tal coisa. Então eu lhe pergunto, até que ponto a escolha do homem é uma livre escolha? Sendo que ele mesmo está mostrando, dizendo para o seguinte, a carne só tem uma tendência, irmão. A carne, deixa eu falar, é que nem um carro desalinhado. Já viu um carro com os pneus desalinhados? Quem já viu? Que você coloca ele assim, né? Você coloca o volante certinho. Querendo ou não, aí ele começa a puxar para a direita. Ele tá o quê? Aí você tem que dar uma entortadinha no volante para ele poder manter reto. Mas se você deixar o volante ali, ele vai puxando para a direita. É a tendência dele. Então quem está na carne, mais ou menos assim, ele sempre vai puxar para onde? Pecado. Prazer da carne. Pro eu. Ó, a carne sempre foca em mim, não é em Deus. É a minha vontade, o meu eu. Eu é que sou o centro. É a carne. Deus não é o centro da minha vida. Aliás, eu não quero nem saber o que Deus acha, o que Deus pensa. Estou nem aí para Deus. O que a gente entende? Então, como é que faz, pastor? Como é que a pessoa pode crer em Cristo, sendo que a vontade dela está condicionada? Aí a gente entende o quê? Graça preveniente. É o que John Wesley pregava. Ou seja, se o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, não trabalhar no coração desse indivíduo, entendeu agora? Para que esse indivíduo vai sendo atraído a Deus, ele não consegue querer Deus. Por isso que Jesus falou? Não foram quem? Irmãos, não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que simplesmente decidiram por mim. Mas fui eu que decidi por vocês. Fui eu que escolhi vocês.
Se alguém algum dia diz, não, mas eu escolhi a Deus. Você não escolheu simplesmente por escolher. De livre. Não. Tinha interesse por trás disso. Tinha ou não tinha? Muita gente quando vem para a igreja, vem para quê, irmão? Tem um interesse, irmão. Ou seja, para resolver um problema meu, para resolver minha saúde, para resolver o problema do meu casamento. Entendeu como é que é? Ah, porque eu estava endividado. Olha o interesse. Era o seu interesse. Entendeu como é que é? Então, quer dizer, eu vim aqui pelo quê? Ah, porque meu casamento estava ruim, eu fui lá na igreja. Olha o interesse. Ah, porque eu estava todo endividado, eu fui para a igreja. Ah, porque eu vou dizer uma coisa para você. Não aguentava mais aquela vida de droga, de drogadição, né? Não aguentava mais isso. Mas não porque eu não tinha prazer, até porque a droga não dá muito prazer. Mas é porque, na verdade, já tinha perdido muita coisa. Dinheiro, então não aguentava mais aquilo. Então, se você observar, ainda aqueles que vieram pelo quê? Porque se tivesse tudo bem, irmão, pensa, você com dinheiro no bolso, casamento andando, problema nenhum de saúde, você acha que você viria? Se estivesse confortável para a carne, você acha que você viria? Entendeu como é que é? Mas tem o quê? Há um vazio, isso é verdade. Então é interessante a gente observar o quê? Que se dependesse, irmão, da carne em si, se estiver tudo bem na minha vida, estou caminhando, vamos embora. Né? O meu time de futebol ganhou, então vou vivendo. Quantos entende o que o pastor está dizendo aqui? Então, se a graça preveniente não trabalhar, não há como esse sujeito ou essa pessoa querer quem, irmãos? A Deus. Então foi o que eu coloquei. Ou seja, o homem caído não tem condições de escolher por Deus. Por que não? Porque a vontade da carne inclina-se, ou tem como foco, lembra? Que inclinação também é foco. Tem como foco tudo que é contrário à vontade de Deus. Ponto. Amém? Então a disposição daquela pessoa, ou seja, a vontade dela, sempre será o que, irmãos? Contrário ao quem? A Deus. Amém? E aí, para a gente poder terminar aqui agora, tem um segundo ponto, porque diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Pois o quê? Por que é inimizade? Primeiro, porque ela não se sujeita o quê? Ela não tem vontade de fazer o que Deus manda. Qual é a vontade de Deus? Ok? E aí diz mais. Segundo, e na verdade, nem pode ser. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Vamos entender o segundo ponto aqui da carne? Olha só, Maurinho. Então, explica o seguinte: por que a carne não tem vontade? Ela não quer fazer as coisas de Deus. Por que ela não se sujeita a Deus? Aí ele está dizendo o seguinte: na verdade é porque ela nem pode. Como assim pode? Vou explicar. Quando ele coloca aí pode na sua Bíblia, o sentido é de poder, capacidade. O que está dizendo é o seguinte: sabe por que a carne não se sujeita à lei de Deus? Porque ela não tem força para isso, ela não tem poder, ela não tem capacidade. Ou seja, ainda que o sujeito queira, ele não consegue. Aí lembra de um relato que eu dei para vocês, quando nós fazíamos um trabalho lá na Cracolândia, em São Paulo, de uma senhora, devia ter por volta dos seus 60 anos, irmãos. E ela chegando lá, falou assim, né, a gente tá ali atendendo as pessoas, entregando sopão e aquela coisa toda. Aí ela chegou e falou: por favor, me ajuda. Porque eu estou indo ali agora, vou comprar uma pedra, vou fumar essa pedra, mas eu não quero. Mas ela dizia: mas eu não consigo. Ou seja, é uma força maior do que o meu querer. É uma força maior do que a minha vontade. Entendeu? É o socorro, é isso que ela precisava. Então ela está pedindo socorro, é isso mesmo. Então o que está dizendo é o seguinte:
que a pessoa, irmãos, ela não faz o que Deus quer, não é simplesmente porque ela não quer, porque ainda que ela queresse, ela não consegue. Ela não tem força para isso. Ela não tem capacidade para isso. Ela não tem poder para tal coisa. Então querer, irmão, não é poder não, quem está entendendo aí? Amém? Querer, irmãos, não é o que, queridos? Ou seja, a carne não consegue se submeter, porque ela não tem força para o quê? Para tal coisa. Assim, é o princípio ativo que opera na pessoa, que possui a natureza do quê? Da carne. O que isso aqui fala? Fala da impotência da carne. A carne é impotente. Quando é em relação ao quê, irmãos? A Deus. Quantos estão entendendo aqui? Então o sujeito não faz por quê? Porque simplesmente ele não quer? Não. Porque ainda que ele quisesse, ele não tem força para fazer aquilo. Por quê? Porque o princípio ativo que está operando dentro dele é o quê, irmãos? É carne. E a carne é o que Jesus disse? A carne é fraca. Ela não tem força. Quem entendeu? A carne é o quê? Fraca. Ela não tem o quê? Força. Então se Deus pede, ela não tem força para aquilo. Ela é fraca em relação a isso. Quantos estão entendendo até aqui? Por isso, vamos concluir? Verso 8. E olha que são só 2 versículos, hein, irmãos? Amém? Portanto, o que é esse portanto? É a conclusão. Então, por exemplo, o que nós podemos concluir, então, sobre isso que eu acabei de explicar sobre a carne? Sobre a carne. Aí ele diz, olha que interessante, irmãos. Portanto, qual a conclusão? Os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Eu não sei para você, mas isso aqui me abre o entendimento assim. Porque, na verdade, é óbvio que nós estamos falando do lado negativo, mas é importante assim, você tem que trabalhar o negativo, mas também o positivo. É óbvio que ele está falando do quê? Da carne, que é o negativo. Mas e o positivo? O espírito. Então está dizendo o seguinte, os que estão na carne não pode o quê? Agradar quem? Deus. Então agora, isso é o negativo. E o positivo? Os que estão no espírito, ou seja, somente os que estão no espírito é que pode o quê? Agradar a Deus. Então para eu agradar a Deus, eu tenho que estar onde? No espírito. Então você percebe que não é só uma questão do que eu estou fazendo ou deixei de fazer. Percebeu agora? Quando Paulo fala aqui, ó, vamos lá, os que estão no Espírito. Há uma diferença no versículo 5, quando ele diz assim, ó, os que são. Mas aqui ele fala de estar. Então aqui ele fala de domínio, de esfera, de lugar. É mais ou menos isso, condição, a condição. Então ele está falando o seguinte, só pode agradar a Deus quem estiver num âmbito, no domínio, na condição do Espírito. Porque se você não estiver nesse âmbito, no domínio, na influência, na condição do Espírito, então você vai estar no âmbito do quê? Da carne, porque você é carne. Então o fato de a pessoa ser carne, leva ela para uma condição de viver na carne, de andar na carne. Logo ela é dominada pela carne, é isso que ele está falando ali. É de domínio. Então o que ele está explicando para nós? É impossível essa pessoa o quê, queridos? Agradar a Deus. Porque ela está onde? Na carne. Então deixa eu te falar aqui. A questão não é o que você faz ou deixou de fazer. A questão é onde você está. Qual é o princípio ativo que está operando aí? É carne ou espírito? Qual é a força que está operando dentro de você? É carne ou espírito? Por quê? Por mais que você possa fazer coisas boas, se o princípio ativo que está aqui dentro da gente ainda é carne, nós nunca vamos o quê, irmãos? Agradar a Deus. Então você vê que as igrejas pregam hoje o seguinte, você quer agradar a Deus? Não peque, não faça isso, não faça aquilo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, você quer agradar a Deus? Tá, o que está operando em você aí? Em que âmbito você está? Na carne ou no espírito? Porque você pode estar na carne e fazer coisas boas, mas significa que você está agradando a Deus? Sim ou não? Pode perguntar. Eu não queria mais usar
ela não queria, como é que fica? Ela não quer. E Deus não está vendo que ela não quer? Então, aí que é a questão. É onde ela tem que se pregar o evangelho para ela, para que o quê? Possa gerar fé no coração dela, para que então ela venha nascer de novo, e aí então o princípio ativo mudar dentro dela. Por isso que é o fato. Ainda que a pessoa não queira, ok, eu não quero. E aí ela não quer porque ela não quer viver mais naquela vida ali. Mas o que acontece? Como é que isso vai mudar? É onde ela tem que o quê? Ela vai ter que ouvir o evangelho. Entendeu? Por isso a importância de se pregar o quê, irmãos? O evangelho. Não é que Deus não quer. Deus já proveu para ela libertação, já proveu tudo. Mediante a obra de quem? Por isso que a Bíblia fala, sim, Deus ama o mundo, ok? Tanto que ele deu o filho dele para que o mundo fosse salvo, não perecesse. Mas quem é que vai experimentar essa salvação? O que crê. A fé. Mas como é que a fé vem? Por ouvir. Aí temos que pregar o quê? O evangelho. Então esse era o nosso papel lá. Então a gente pregava, falava do amor de Deus, para gerar fé no coração da pessoa. E aí você vai pregando, né? Vai pregando. Até que a pessoa fala, eu creio, que gerou aquela fé. Pronto, a partir dali é onde começa a operar. Amém? Então, quer dizer, tem pessoas que é isso que eu estou falando. Ela até quer, mas não tem aquela força. Por que não? Porque o princípio ativo que está operando dentro dela é carne ainda. Pastor, como é que muda isso? Tem que mudar a natureza. Tem que nascer de novo. Nasceu de novo, aí muda completamente. Quanto estou entendendo aqui? Não, ela não estava crendo. A senhora entendeu? Ela não creu ainda que quem poderia resolver a situação para ela é Jesus. Ela está achando que ela que poderia, de alguma forma, tentar ou alguém ali. Né? Uma carta de recuperação, aquilo, outro. E, na verdade, quem é que poderia resolver isso para ela? Só Jesus. Então, na verdade, é o que estava faltando ela ali naquele momento entender. Só o Senhor Jesus que poderia tirar ela daquela vida ali. Como Jesus disse, existe um valente. Mas tem que ter o mais valente do que o valente. Quem é o mais valente do que o valente? É o Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele é o mais valente. Quem entrou, dominou o ladrão, o valente, entendeu? É ele, é o Senhor Jesus. Entendeu? Voltando aqui então, ele diz o seguinte, ó. Então para a gente poder terminar. Ou seja, o fato de agradarmos a Deus depende de quem nós somos e onde estamos. Se somos carne, estaremos na carne. Se somos espírito, estaremos no espírito. Então, se você observar, tem que se passar pelo processo do quê? De novo, novo nascimento. Não tem jeito, irmãos. Quem quer agradar a Deus aqui? Aí eu pergunto, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Ah, então se você é uma nova criatura, pronto, hoje você já está agradando a Deus. Você agrada a Deus. Por quê? Porque agora mudou o princípio ativo aqui dentro. Você não é mais carne. Você agora é o quê? Espírito. E somente os que estão no Espírito é que podem agradar a Deus. Agora, o que significa agradar a Deus aqui? Porque a gente fala muito disso, né, irmão? Agradar, 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 agradar. E aí, minha igreja, o que significa agradar a Deus? Ó, vou simplificar para você. Ó, o que é agradar a Deus? É ser aceito por Deus. Amém. Entendeu? O que é agradar a Deus? Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível o quê? Ou seja, sem fé é impossível ser aceito por Deus. Entendeu? Sem fé é impossível ser aceito por Deus. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, os que estão na carne, não tem como Deus o quê? Aceitar. Não tem como Deus aceitar isso. Por isso que, volto, né? Deus ama, como é que é? Mas odeia o pecado. Não sei não, irmão. Porque os que estão na carne é carne, Deus não aceita não. Tá percebendo? Ele não aceita. Para ele aceitar, tem que estar tem que ser aí ele aceita. Percebeu o que ele está falando aqui? Então, mais uma vez, por isso que eu falo, o evangelho é diferente, irmãos. Não é o que você faz, mas é quem você é. É quem você se tornou. Portanto, você é nova criatura. Você foi justificado pela fé em Cristo. Amém? Você nasceu de novo. Então hoje ele te aceita. Ele te recebe. Amém?
Porque você não é mais carne, você agora é o quê? Espírito. Quem está entendendo? Por isso hoje o quê? Ele me aceita. Ô glória, amém? Então para terminar, na carne podemos fazer muitas coisas que seriam elogiadas pelos homens. Mas é tudo carne. Né? Caridade, rituais, sacrifícios, penitências, frequentar a igreja. A gente olha porque a pessoa está frequentando, agora sim, começou a frequentar a igreja, parou com aquelas coisas, parei, mas pode ser tudo o que, irmão? Carne. Na força do braço, né, irmão? Carne, entendeu? Mas se não nasceu de novo, ou seja, se não mudou o princípio ativo de carne para o espírito, não está agradando a Deus, ou seja, Deus não aceita. Entendeu? Aí que é interessante, por que Deus aceitou Caim, Abel e não aceitou Caim? Porque Caim representa o quê? Carne. Ele trouxe a oferta, não trouxe? Né? Ele trouxe, só que ele trouxe o quê? Deixa eu te falar. O que era produto do esforço dele. Carne. Quem entendeu? Ele trouxe o que era produto do quê? Do trabalho dele. Lembra? A gente não pode esquecer que ele era um lavrador. Ele plantava. Então aquilo é muito esforço e tal. Aí ele pegou e trouxe. E o Abel trouxe o quê? Espírito. Não teve esforço nenhum dele. Na verdade não foi nem dele. Ele trouxe um cordeiro. Ele trouxe um fruto do rebanho dele. O que ele traz para Deus? Um cordeiro. Que aponta para quem esse cordeiro? Não é interessante que Abel lá no início já está apontando para o eis o cordeiro que tira o pecado do mundo? O Abel? Irmãos, o Abel já está crendo no evangelho. Lá no início, ele já entendeu. Não é carne, é espírito. Quem está entendendo? Quer agradar a Deus é espírito. Estão entendendo? Então aí você já vê o quê? A carne operando. Quantos estão entendendo, irmãos? Por isso, o que agrada a Deus? É carne ou espírito? Espírito. Por isso que Deus repreende Caim. Caim. Você vai cair, Caim. O nome já dizia tudo, né, irmão? Portanto, se os que estão na carne não podem ser aceitos por Deus, os que estão no espírito são os únicos a quem Deus aceita. E por aceitar, Deus favorece, Deus abençoa, Deus abre caminhos, Deus abre portas, Deus faz prosperar, amém? Por quê? Porque agora você está no Espírito. Só quem está no Espírito, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia!